quando o Espírito do Senhor está sobre nós. A meta de nossa jornada no caminho espiritual é fazer a transição de ser o homem da terra, que não está sob a lei de Deus, para aquele homem que tem o seu ser em Cristo. Deixar para trás aquela individualidade, que às vezes é boa e às vezes é má, às vezes doente e às vezes saudável, às vezes rica e às vezes pobre, e emergir em nosso estado divino como um filho de Deus. De acordo com o Mestre, somos galhos que são um com a árvore da vida, ou somos galhos que são cortados da árvore. Se somos galhos cortados, estamos murchando e morrendo, mas, se estamos conectados com o tronco, então somos um com a árvore inteira, e tudo que a constitui, descendo até as raízes e subindo através das raízes. Estamos em harmonia com tudo o que há no solo, com o sol e com a chuva. Tudo que penetra no solo sobe pelas raízes, alimenta toda a árvore e depois produz os frutos. O caminho de volta à casa do Pai. Cada problema que enfrentamos decorre de uma separação de nossa fonte. E até que estejamos mais uma vez unidos a essa fonte, os problemas continuarão a ocorrer em nossas mentes e corpos. Tanto a mente quanto o corpo precisam ser alimentados. Durante séculos foi considerado suficiente alimentar o corpo e mantê-lo com alimentos, remédios e ar fresco. Mas, nos últimos 100 anos, foi descoberto que precisamos de algo mais do que isso. E assim foram feitas tentativas para ensinar as pessoas a preencher suas mentes com pensamentos de natureza positiva, pressupondo que o corpo, por sua vez, responderia a essa abordagem da vida. Mas, se não formos alimentados pelo Espírito, todo o alimento material que podemos colocar em nosso sistema não nos alimentará adequadamente. Nem todo o alimento mental com que preenchamos nossa mente nos dará nutrição adequada. Como seres humanos, não temos contato com nossa alma ou fonte, e é apenas quando começamos a prática da meditação que encontramos nosso caminho de volta para a casa do Pai. A história do filho pródigo, se não for corretamente entendida, pode indicar que a jornada de volta para a casa do Pai foi meramente um ato físico, e isso não é verdade. O banquete com os porcos é nada mais nada menos que a vida que vivemos dia a dia, separados e à parte de Deus. E o retorno à casa do Pai é uma jornada que deve ser percorrida, não indo a qualquer lugar fisicamente, mas por um ato de consciência. Este ato de consciência não pode ocorrer até que haja o reconhecimento de que temos vagado em um país distante, em uma terra de fisicalidade e mentalidade, e que é necessário fazermos a viagem de volta para a casa do Pai, uma jornada que se realiza dentro de nós mesmos, como uma atividade da consciência. Essa atividade da consciência é a meditação. Praticar, praticar, praticar. Quando meditamos, embora no início possa parecer que nada está acontecendo, desde a primeira vez que fazemos o esforço, uma agitação interior acontece, embora possa ser tão leve a ponto de ser imperceptível. É muito parecido como ter aulas de piano e praticar diligentemente por meia hora ou uma hora. E então, no final desse tempo, quando descobrimos que não podemos tocar piano, pensamos que nada aconteceu. Mesmo no segundo ou terceiro dia, podemos não observar nenhum progresso notável. Se, entretanto, persistirmos por 60, 90 ou 120 dias, podemos ver o progresso que fizemos, progresso que vem acontecendo desde aquele primeiro dia. O mesmo ocorre com a meditação. Podemos meditar muitas vezes ao dia e, no final do mês, sentir que não fizemos nenhum progresso visível. Mas,
Se pudéssemos saber o que pode acontecer ao final de um ano, entenderíamos por que foram necessárias cada uma dessas tentativas de meditação, para atingir até mesmo uma medida de unidade consciente com a fonte da vida, e assim tornar-se como o ramo de uma árvore que foi enxertada de volta na árvore, tornando-se universal através da união com a fonte. Cada gota de chuva que cai, cada raio de sol, cada floco de neve que enriquece o solo é enviado para cima pelas raízes da árvore, alimentando o tronco, encontrando seu caminho através do tronco até os galhos, e então, finalmente, se transformando em botões e flores e frutos. O ramo não tem conhecimento das muitas fontes que o estão alimentando, e ainda assim está se beneficiando de todas elas. Podemos não estar cientes das forças invisíveis que estão contribuindo para o nosso bem-estar físico, mental, moral, financeiro e espiritual, ou mesmo das pessoas ao redor do mundo que estão desempenhando um papel invisível e desconhecido em nosso desenvolvimento. Mas assim como tudo que é puxado pelo tronco da árvore de qualquer fonte ajuda a alimentar cada ramo individual, também esta unidade com Deus, alcançada através da meditação, constitui a nossa unidade com todo o ser e ideia espiritual, com toda a atividade espiritual, com toda a substância espiritual e com toda a lei espiritual. Quando alcançamos essa unidade com nossa fonte, ao sermos enxertados de volta na árvore por meio de nossas meditações, nos tornamos um com todos neste globo e, pelo que sabemos, com influências que podem estar vindo até de outros planetas. Não sabemos de onde vem o nosso bem, só sabemos que, se estivermos em harmonia com Deus em nossa meditação, estaremos em harmonia com todo o universo, e todo o bem desse universo fará parte de nossa experiência individual. Quando somos conscientemente um com Deus, nos tornamos universais. Universais na oportunidade de servir e universais no sentido de sermos alimentados e cuidados por uma fonte universal, e não apenas pelo que vemos ou conhecemos. Assim, toda meditação é uma união com nossa fonte que, por sua vez, nos une uns aos outros. Quando em nossas aulas, palestras ou reuniões de grupos de estudo nos unimos em meditação com nossa fonte, devemos lembrar que há apenas uma fonte a que todos podem recorrer e, portanto, quando somos um com nossa fonte, somos uns com os outros. Isso não significa apenas com aqueles que estão fisicamente presentes. Sendo conscientemente um com Deus e um com o grupo com o qual encontramos, somos também um com o outro universalmente e, eventualmente, todos aqueles de nosso próprio estado de consciência são conduzidos a nós ou somos conduzidos a eles. Onde quer que estejam no tempo e no espaço, nós os encontraremos, e onde quer que estejamos no tempo ou no espaço, eles nos encontrarão e haverá a oportunidade mútua de compartilhar espiritualmente. Podemos não encontrar pessoalmente todas aquelas pessoas que estão em nosso próprio estado de consciência, nem conheceremos aquelas que são beneficiadas por nossas meditações. Porque, quando essa unidade com nossa fonte é alcançada em nossa meditação, não sabemos quem, em nosso próprio nível espiritual, pode estar em qualquer parte do mundo que também esteja sintonizado com sua fonte, e assim faz contato com o estado de consciência que nós somos. Muitas vezes é relatado que alguém foi milagrosamente curado de uma coisa ou outra. Não havia razão aparente para sua cura, simplesmente aconteceu, e ele pode nunca descobrir o porquê, nem perceber que, em sua condição extrema, voltou-se para dentro de si e tocou a consciência de alguém, em algum lugar, que também estava em contato com o Pai.
desdobrando experiências espirituais. Na literatura mística, há relatos de incontáveis homens que alcançaram o estado místico de unidade consciente com Deus. Com a ajuda das Escrituras e com as revelações dos místicos, é possível embarcar em um programa de vida espiritual individual, de estudo, meditação e prática, até que nos encontremos experimentando alguma medida da cristandade. Não entramos em nossa cristandade apenas em um momento, embora tenhamos experiências místicas durante as quais podemos experimentá-la em sua plenitude. Entretanto, essas são experiências momentâneas, após as quais voltamos à Terra novamente e vivemos com apenas uma pequena medida de discernimento espiritual, enquanto temos a lembrança da experiência em sua totalidade na memória. Conforme os alunos persistem em seu estudo, meditação e busca de instrução, essas experiências espirituais ocorrem com mais frequência, são de maior duração e, eventualmente, muitos alunos entram em uma fase da consciência em que o Espírito está sobre eles, e eles estão mais ou menos continuamente no Espírito, embora nem sempre no mesmo grau. Em outras palavras, eles nunca estão completamente fora do Espírito, mas, por outro lado, raramente podem viver na medida completa da realização espiritual. Vivendo pelo Espírito. Por meio da prática da meditação contemplativa, incorporamos a sabedoria das Escrituras. Esta contemplação ou reflexão sobre a verdade, entretanto, não é a meditação real, mas apenas um passo que conduz à experiência plena da meditação. A primeira parte de uma meditação contemplativa é a contemplação da verdade, e a segunda parte é ouvir uma resposta do Pai interior. O Espírito de Deus já está dentro de nós e habita em nós, mas não traz propósito nem benefício algum até que nos tornemos conscientes de sua presença. Exatamente como se estivéssemos herdado $100.000, mas se não tivéssemos conhecimento de nossa herança, o dinheiro não teria nenhuma utilidade para nós. Nós o temos, nós o possuímos, temos o título dele, mas não tem valor porque não o conhecemos. Uma vez informados que estes $100.000 são nossos, aceitamos e utilizamos, fazemos o que quisermos com eles. O mesmo ocorre com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, mas até que saibamos que ele habita e até que tenhamos consciência dele, ele não pode dar frutos em nossa experiência. A partir do momento em que tivermos a primeira experiência consciente de perceber que existe uma presença dentro de nós, ela nos guiará para a revelação plena e completa da verdade. Se continuarmos nos voltando para ela dentro, no silêncio, de uma forma ou de outra, ela, a presença, começará a ser conhecida. Ela começará a se identificar. E uma vez que tenhamos sido tocados por ela, se continuarmos nos voltando para ela fielmente, seremos conduzidos à sua plenitude. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. A vida, depois que o Espírito de Deus está sobre nós, é muito diferente de viver como um pedaço de barro da mortalidade. Nossa grande preocupação agora não é com nós mesmos, mas que este Espírito de Deus em nós seja uma bênção para o mundo e para todos que vierem a nosso mundo. Somente quando este Espírito está em nós é que realmente vivemos. A vida então é vivida não pela força e nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Pai, contemplo tua graça e tua vontade para que teu Espírito possa me visitar e para que eu seja dotado do alto por teu Espírito, não por minha sabedoria, não por meu árduo trabalho, mas por teu Espírito. É o Espírito que vivifica. A carne para nada se aproveita.
As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Quando o Espírito de Deus habita em nós, é a palavra de Deus que vive até o nosso corpo, porque então não é o seu corpo ou o meu corpo, é o corpo de Deus. Deixado por si mesmo, este corpo não pode fazer nada e não vai a lugar algum. É o estado de consciência do indivíduo que governa toda a atividade e funcionamento do corpo. Do ponto de vista humano, podemos usar o corpo para propósitos bons ou maus, mas, quando o Espírito de Deus habita em nós, não podemos mais usar o corpo para qualquer propósito. Não é mais o nosso corpo, agora é o corpo de Deus, e é Deus quem determina o que o corpo fará, para onde irá e como será mantido. Em outras palavras, a carne que para nada aproveita está morta. São as palavras que eu, Deus, falo, elas são espírito e são vida, são verdade e são poder. Agora, entreguemos o controle ao Espírito. Pai, este corpo é teu, assim como eu sou teu. Eu sou o teu santo templo, porque tu habitas em mim. Meu corpo é teu templo, porque eu entreguei ao teu uso. Envia-o para onde queres, instrua-o a fazer o que desejas que ele faça. A receptividade é desenvolvida por meio da meditação contemplativa. Todas as funções da meditação contemplativa é nos levar a um ponto de receptividade em que o Pai fala conosco. Realmente não faz diferença se Deus fala em voz audível, se estamos apenas recebendo impressões ou se estamos instintivamente fazendo o que o Espírito nos força a fazer. O Espírito se dá a conhecer de tantas maneiras diferentes que ninguém pode supor como ele falará a qualquer pessoa. Por fim, a meditação contemplativa nos leva a um ponto de entrega em que nossa alma, mente e corpo pertencem ao Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Não há preocupação nem inquietação com as coisas do mundo exterior, porque o Espírito de Deus que habita em mim faz a obra que me foi dada para fazer. O governo está sobre seus ombros. Em nossa contemplação da verdade, alcançamos um nível onde a verdade não chega mais, e parece que chegamos ao fim de nossa contemplação. Este é o momento em que entramos na verdadeira meditação. Pensamos tudo o que podíamos pensar sobre Deus, dissemos tudo o que podíamos dizer sobre Deus, repetimos todas as promessas, trouxemos a palavra de Deus à lembrança consciente, e agora é a vez de Deus. Fala, Senhor, e eu vou ouvir. Fala comigo, Senhor. Faze-me conhecer a tua vontade. Torna o teu caminho claro para mim. Vivifica o teu espírito dentro de mim. Deixa o teu espírito interagir com o meu espírito. Nessa humildade de espírito, o silêncio se aprofunda e ficamos em completo estado de receptividade, escuta e expectativa. Tua vontade é feita em mim, teu espírito prospera em meu caminho, teu espírito me alimenta, veste e me abriga. Teu espírito é minha capacidade e minha habilidade. É o teu espírito que me desperta e dá vida. A carne está morta, é o nada. Teu espírito dá vida. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. E assim, continuamos descansando no Espírito por 1, 2, 3 ou 4 minutos. E assim continuamos descansando no Espírito por 1, 2, 3 ou 4 minutos. Então, continuamos com nossos afazeres. Se a princípio não recebemos resposta e nada parece acontecer, isso não nos deve perturbar. Desde o primeiro momento em que nos engajamos na meditação contemplativa, algo está acontecendo.
É apenas uma questão de quando vai se tornar visível no exterior. À medida em que continuamos essa prática, chega o dia em que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós e sentimos conscientemente a presença de Deus. Cada um a sente de uma maneira diferente, pois não existe uma maneira particular de identificá-la. Basta sabermos que algo aconteceu. Sabemos que agora existe uma presença conosco, e mesmo que ela não permaneça, voltando dia após dia à nossa meditação contemplativa, entramos na meditação plena e recebemos a palavra de Deus, que é a nossa vida.